Carlão é o dono dessa oficina especializada em pesados. São anos de experiência, de mão na graxa. Ele coleciona causos de motoristas que já passaram apuro na tocada por problemas, sabe aonde? Na barra de direção. Eu mesmo fiz 3 atendimentos. Um aqui na Imigrante, onde o cara vinha em linha reta, caiu o terminal e ele ficou parado no meio da pista. Por conta da barra transversal, caiu o terminal. Eu tenho um outro atendimento que eu fiz no pedágio da Imigrante, descendo no sentido lateral, uma carreta carregada de químico, passou o pedágio, na hora que ele foi abrir para poder entrar para a faixa principal, caiu a barra. Imagina esse cara descendo a serra. Um químico, hein? Com químico. Então é legal sempre quando o pessoal se ligar, Riquete, é o seguinte, porque muitas vezes você vê sinistros, tombamentos, caminhões que se atravessam pista e você não entende por quê, pode ser uma causa. Entendeu? Pode ser uma causa. E temos um caso aqui na Anhanguera de um FH, que o cara saindo da Anhanguera, para entrar de Osasco para entrar em Anhanguera na rotatória, caiu a barra e ele tombou o caminhão por uma barra de um terminal de 70, 80 reais na época. E aquele tal negócio, o pessoal fica adiando, deixa para a próxima. Postergando, isso é uma coisa que não dá para deixar para depois. Segurança, suspensão, roda e freio, não dá para deixar para depois. A barra faz parte do sistema de direção. Junto a ela estão outras peças, como a coluna, a caixa, terminais. Vieira é técnico de uma fabricante desses componentes. Ele explica que cada uma tem a sua função específica. Tudo para ajudar o estradeiro a tocar o pesado. Mas é importante a gente destacar, gente, que a barra de direção ela não faz nada sozinha. Temos outras peças aqui que em conjunto é que vão fazer com que o motorista, dirija com tranquilidade, com segurança, entregue a carga e não corra o risco de virar um passageiro segurando o volante quando esses itens acabam não funcionando direito, né? Então, com certeza. E aí, o que você precisa ver? Todo o sistema de suspensão e direção, começando por caixa de direção, coluna de direção, a própria barra de direção com seus terminais, manga de eixo dianteiro, está tudo certo. Isso é fundamental para o bom funcionamento do caminhão e rodagem perfeita do mesmo. Por que a turma fala tanto assim, barra de direção, e a gente não fala, por exemplo, com um conjunto todo de direção? Essa peça ela tem uma importância a mais do que outros componentes ou não? Sim, porque se você tiver um problema na barra de direção, você vai perder o controle do veículo e com isso você pode ter ou o veículo bater, ou capotar, ou ter uma causa até maior, você fala tanto de prejuízo do caminhão, dos seus ocupantes e até de quem está fora do caminhão. Uma pedra pontiaguda ou mesmo um pedaço de arame podem rasgar a coifa. E aí, meu amigo, é substituição no Terminal Futebol Clube. Sai a graxa, entra a sujeira. E depois de um tempo, você vai ver o terminal de direção e o pivô se desgastarem rapidinho. E jogarem para tudo que é lado, menos para a direção certa. Então, o que a pessoa tem que ver numa manutenção preventiva e depois corretiva? Primeiro, estado da barra de direção, se ela não tem nenhum empenho, não tem nenhum dano causado a ela externamente. Indo para cima dos terminais de direção, verificar a fixação dele da porca, verificar a coifa se ela não está rasgada e depois eu verificar se ela não tem folga no terminal de direção. Estando assim, ele está em perfeitas condições de uso. De quanto em quanto tempo você recomenda que o motorista faça uma revisão completa nesses componentes? Então, para quem normalmente pega aí um tapetão preto, tiro longo, para quem faz uma distribuição aí em intercidades e para quem pega muito trecho de terra, dá para você passar, por exemplo, aí se são 3 manutenções diferentes? Sim, são diferentes sim. Então, o que a gente recomenda? Se você tem um caminhão, que é um caminhão rodoviário, passa por estrada de boas condições, a cada 10 mil quilômetros uma boa revisão. Se você tem um ônibus, por exemplo, ou um veículo que é mais urbano, também dá para você chegar aos 10 mil. Agora, se você tem um uso severo, seja caminhão canavieiro, de mineradora, que só roda estrada de barro, aí sim você rodar pelo menos 5 mil quilômetros ou principalmente quando se sentir algum
comportamento anormal do veículo, seja sentindo o quê? Uma folga na direção, você sentindo um barulho anormal na suspensão ou direção, aí você tem que parar imediatamente para uma revisão. Tem que cuidar, parceiro, tem que cuidar, porque em caso de rompimento da barra ou em algum dos terminais, há um risco sério de acontecer um acidente. Num giro pela oficina, o Carlos comenta que 25% dos caminhões que encostam no pátio apresentam algum tipo de comprometimento na barra de direção e terminais. E o detalhe importante hoje que chama muita atenção, Riquete, é hoje os veículos 9 eixos, né? Então o que acontece? Você tem um caminhão alinhado, balanceado, com um câmbio, caster, com KPI, convergência, divergência, ângulo de giro de direção, todo alinhadinho. Se você acompanha essa parte de barra de direção, terminais, esféricos, etc., o que acontece? Você tem uma carreta melhor alinhada na pista, porque um 9 eixo, você tem uma inclinação de pista, tem um raio de escoamento de água. Então o cavalo do mecânico está todo na esquerda e a carreta está torta na direita. Então, quer dizer, você pega 1,5 mm aqui nas barras, 2 mm aqui, lá atrás dá quase 10. Porque uma vez que você está arrastando o veículo por falta de alinhamento, desgaste em terminais esféricas, essa coisa toda na barra direção, barra transversal, você está arrastando o veículo. Então o motor, em vez de estar aproveitando a inércia, ele está fazendo força para arrastar. Então você perde velocidade média, aumenta o consumo de combustível e aumenta o desgaste violento de pneus, né? Então essa é a pegada. O principal sintoma de problemas na barra ou terminais é o ruído no momento de virar o volante. Sentir que o volante está mais duro do que o normal, ou de repente perceber possíveis folgas, são sinais de avarias no sistema. Isso aqui, se rompendo, não existe como trocá-lo, você não tem como botar uma nova, porque primeiro que a graxa que vai aqui dentro ela se perdeu e você não tem como repor. A graxa que vai aqui dentro é uma graxa especialmente feita para trabalhar com terminal de direção e ao mesmo tempo, por ele ser blindado, a impureza que entrou aqui dentro, ela não sai. E com isso ela vai desgastando o material cada vez mais, né? Posso dar exemplo desse aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Esse é aqueles brinquedinhos de montar? Não. Você observa aqui, ó, que ele andou muito tempo com a coifa desgastada, né? Houve um desgaste muito grande dele e você olha isso aqui, ó. Ó como que ele tá dentro, né? O desgaste, isso aqui tava quase, ó. Ferro com ferro, hein? Ferro com ferro que tava quase pro pino sair daqui, ó. Você percebe que você virando aqui, ó, isso aqui era eminência do acidente para acontecer no caminhão. E é preocupante como o pessoal trata a manutenção, que é muito importante quando você se trata desse tipo de produto. Ainda tem aqueles gestores de frota que falam assim, não, roda mais umas 2, 3 viagenzinhas, depois é tempo de eu comprar as peças, aí a gente faz a manutenção. Tem muita gente que fica postergando isso daí? Tem, infelizmente também tem. Então, assim, isso aqui não tem como dar um jeitinho, não tem como para depois. Tem folga, isso significa questão de segurança para o caminhão e para o motorista e para a carga, né? Ah, tem aqui componentes de suspensão remanufaturado, recondicionado. Isso é recomendado ou não? Não, o que a gente fala, componente barra direção, terminal de direção, não existe recondicionamento. Isso é um produto de segurança máxima do veículo e, portanto, não existe como você ter um recondicionamento disso. A turma do trecho tá atenta a esses itens, viu? Sabem que a rotina de inspeção e os cuidados preventivos são fundamentais para evitar acidentes e gastos inesperados com a manutenção. Pintou qualquer barulhinho, tá mandando arrumar? Tem que arrumar, porque principalmente o pneu que é caro, né? Come pneu e a gente vira passageiro se alguma coisa acontecer e pode ser que, caso acidente, o passageiro passe em cima de algum carro pequeno, alguma coisa, fica pior, né? Você no teu dia a dia já passou algum apuro na tocada, de repente por problema em terminal, barra de direção? E eu já tive desgaste muito rápido com 2 pneus dianteiros, no caso. E eu comprei e não cheguei nem a pagar ele, já Foi embora. já foi embora, por causa dos pivôs de barra de direção. Você tem esse mesmo cuidado para não ter o desgaste e andar sempre na linha, literalmente? Ah, tem. 6 meses nós faz, né? Nós faz
alinhamento, vai cambagem. Ver assim, ó, até tô queimando, assim, o pneu tá queimando ali já, do lado de dentro. Já tá assim, meio fala que é a borracha do pneu, né? Mas tô achando que é o alinhamento também. Normalmente esse buracaiado, que quase a gente não tem buraco na estrada, né? É, sim, depois que nós começou a pegar mais o rodoanel aqui, começou. É muita pancada o É rodoanel. pancada direto que dá ali, Ali né? é, viu? Aqui tá crítico pra nós passar aí nesse rodoanel, hein? A recomendação é encostar o pesado sempre que perceber que o sistema de direção não tá legal. Tem mais, viu, gente? Problemas da direção aceleram o desgaste nos pneus.